Oi, sexto ano, estamos aqui de volta para mais uma experiência, para mais uma explicação específica do nosso conteúdo, né? Então, um extra aqui no nosso vídeo, ok? Então, lá na página 271 do módulo 4, no módulo 4, deixa eu confirmar, né? Para não errar. Isso. Na página 271 do módulo 4, nós temos um perfil topográfico. Então, o que é um perfil topográfico? É como se pegássemos o relevo e fatiássemos em pedaços, ok? Então, para isso, eu trouxe uma experiência gastronômica. Isso poderia ser uma batatinha ou até uma batatinha frita. Mas agora ele vai representar maravilhosamente o relevo, ok? Então, o que é um perfil topográfico? Quando observamos essa batatinha, olha, deixa eu colocar na superfície preta que é melhor visível. Então, quando observamos essa batatinha, vamos imaginar que ela seja o nosso relevo, ok? Então, o nosso relevo, ele é assim, todo redondinho, bonitinho e frito, bem gostoso, ok? E aí, o que é o perfil topográfico? O perfil topográfico é como se pegássemos o relevo e fatiássemos ele. Então, aqui eu vou fazer uma experiência com vocês. Então, eu vou colocar algumas curvas de nível aqui no meu relevo, ok? Da mesma forma que uma visualização de cima. Então, o ponto cotado é o pico aqui, olha, o ponto mais alto. O ponto mais alto. Então, opa, não pega. E minha canetinha falha. 1 minuto que eu vou trocar. Erro de gravação, né, gente? Opa, opa, opa. Então, o meu ponto cotado, o meu ponto mais alto do relevo é esse de cima aqui. Não sei se vai dar para enxergar no vídeo, mas nenhuma canetinha pinta a batata, ok? Depois vamos fazer uma outra curva de nível, que estaria associada à segunda, certo? A segunda. Eu sei que está ficando clarinho a visualização de vocês aí, mas dá para enxergar, certo? E além disso, vamos fazer mais uma. Então, esse meu relevo, essa minha representação na batatinha, tem 1, 2, 3, 4 curvas de níveis diferentes. Então, o que vai ser essa representação? O que é isso que nós observamos? Ok? Então, é como se eu pegasse uma faca, não repitam isso em casa, e cortasse as diferentes fatias da minha batata. Então, observem aqui. O meu relevo, ele se transformou em 1, 2, 3, 4 fatias. Porque, né, na minha representação tem 4 níveis, 4 curvas de níveis, que vai formar o relevo como um todo, né? E se eu for fazer uma representação desse relevo, se eu for representar este relevo aqui, que tem a representação da minha batata, no papel, como ela ficaria? A parte mais baixa, então eu vou como se eu fosse carimbar. Vamos ver se funciona. Então, a primeira fatia, carimbada. A segunda fatia,
carimbada. A terceira fatia. E a última, o ponto cotado. Então, aqui, olha, eu tive a minha representação do relevo. Agora, vamos montar novamente esse relevo. A parte mais baixa, as intermediárias e o ponto cotado. Então, aqui eu tenho uma representação de um relevo real em 3D, ok? E para melhor compreendermos, vamos deixar esses elementos de lado e vamos ir para a nossa atividade, que é a parte mais legal. Na página 272 tem um perfil topográfico onde vocês vão construir esse perfil topográfico. Então aqui, olha, eu fiz a representação que aparece aí para vocês. Então, o conjunto de tudo isso é um único relevo com 2 pontos cotados. O que significa esses 2 pontos cotados? São os 2 pontos mais altos. E aí embaixo da atividade de vocês tem exatamente virando aqui, tem exatamente um gráfico, onde agora traçaremos um perfil. Então, um perfil é como se pegássemos esse relevo e partíssemos ele ao meio. Então, a minha representação lá da batata, que eu já perdi, por sinal. Então, a minha representação da batata, ó, o que seria o perfil topográfico aqui? Então, agora eu pego esse relevo e corto ele no sentido vertical. Então, olha só a representação que nós temos, ok? É assim que vai ficar esse relevo aqui no nosso gráfico. Então, aqui eu reproduzi exatamente a atividade de vocês. Então, vamos lá. Vamos precisar dos dois, ok? O nosso perfil topográfico, no caso, eu vou utilizar o da apostila que já tem todos os números. Então, o perfil topográfico da apostila e o meu gráfico. Tá confuso aqui hoje. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, no pontinho A, porque ele faz um traço, certo? Do ponto A ao ponto B. No pontinho A, a primeira curva de nível tem 50 metros. Então, no meu gráfico, eu farei uma bolinha lá nos 50 metros. Depois, a próxima curva de nível tem 100 metros. 50, 100 metros. Depois, a terceira curva de nível tem 150 metros. 150 metros. A quarta curva de nível tem 200 metros. Ó, tô sempre seguindo aqui minha coluna da metragem. E o meu último, o meu ponto cotado ali, olha, aqui no gráfico, tem 250 metros. Então, subimos lá para o topo do relevo, certo? Agora, vamos descer. Porque observem aqui. Opa! Observem aqui. Eu estou traçando daqui até o ponto B. Certo? Do ponto A até o ponto B. É o traço que eu farei. Aqui tinha 50, 100, 150, 200, 250 metros. Agora eu vou voltar a descer. Lembrando que essa linha é a mesma que essa. Então, eu subi, meu gráfico mostra isso. E agora eu vou descer. Então, a mesma coisa. Próxima linha, esta daqui, ó. Opa, essa daqui, 200 metros. Depois, 150 metros. 100 metros. E esta, 50 metros. Ok? Aqui eu tenho um determinado espaço, ó, com 50 metros, que é essa parte mais baixa.
Então, como isso vai ficar no meu gráfico, eu dou um espacinho também. E aqui volta a subir novamente. Então, deixa eu pegar o gráfico aqui. Então, aqui, ó, volta a subir novamente. 50 metros, 100, 150, 200 metros. Vamos lá, na nossa representação maior. Então, ó, 50 metros, 100 metros, 150 metros e 200 metros. Até esse ponto cotado aqui. Depois volta a descer, porque nosso destino é o ponto B. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu estou exatamente aqui no meu gráfico, certo? Então, olha, agora 50 metros, 100 metros é o próximo. Depois, 150 metros o próximo. Depois, 200 metros o meu ponto cotado. E depois o ponto cotado é aqui, ó, o ponto mais alto. E agora volta a descer novamente. 100, 200, 150, 100 e 50. Então agora, olha, depois que eu fiz todo esse perfil topográfico, eu traço exatamente o perfil. Então, nada mais é do que um gráfico. E cheguei no ponto B. Então, este relevo, representado aqui, se eu conseguisse observar ele assim, olha, como se ele tivesse um recorte, ele fica exatamente assim. Este é o meu perfil topográfico. Difícil? Nem um pouquinho. Então, vamos lá produzir o nosso perfil topográfico e praticar. Tchauzinho, até a próxima!